Preciosa, que maravilha! A gente tá juntinho aqui de novo nessa aula número 5 do nosso planejamento de Êxodo. Vamos terminar, ó, a gente já estudou o livro de Gênesis e agora a nossa última aula na Bíblia Sagrada aqui do livro de Êxodo. Hoje a lição é Deus quer morar com seu povo. Como de costume, tô aqui com o meu planejamento aberto para que eu siga realmente essa linha aqui de planejamento que eu coloco para você nas aulas, mas eu preciso te lembrar duas coisas, tá? Uma é que quando eu tô aqui montando esse material, é a base de oração, é muito estudo bíblico, é muita pesquisa, então eu tô aqui estruturando para você realmente uma aula magnífica, tá? Com todos os assuntos. Mas preciso te lembrar também que quando eu gravo é outra ocasião, então primeiro eu faço ali, depois eu gravo aqui. E no momento que eu tô gravando, eu também me coloco aqui à disposição de falar aquilo que realmente Deus queira falar com você. Então, quando eu tô aqui falando, às vezes surgem ideias diferentes, surge muito mais coisas, muito mais além do que eu realmente coloquei ali para você. Por isso que é importante você tanto assistir a aula, que você pega muito conteúdo, quanto você ter o planejamento escrito em PDF, que você pega muita ideia dali também. Então, são duas coisas diferentes, o momento em que eu escrevo e o momento que eu gravo, junta tudo aí, você tem um aglomerado de conteúdo top para suas aulas. E a segunda questão aqui, você precisa entender que o planejamento, como eu já falei, eu monto segundo os meus princípios, segundo o meu momento com Deus, mas você precisa estudar e aplicar na sua sala de aula de acordo com a sua realidade. Então, é você quem conhece essas crianças, você sabe o que elas necessitam ouvir. Então, estude, meu conselho para você, estude a lição e traga de forma que as suas crianças venham a entender da melhor maneira possível. Se você ainda não me conhecia, caiu de paraquedas nesse canal, eu me chamo Paty Souza e esse canal é voltado totalmente a ministério infantil. Ensinar a palavra de Deus com vida, de forma ousada e diferenciada, criativa para as nossas crianças. Então, sem perca de tempo, vem comigo que a nossa aula vai começar. Chegamos na lição 5. Deus quer morar com o seu povo. O objetivo dessa aula é mostrar para as crianças que Deus estabeleceu um padrão moral para o povo estar junto com ele, formas do povo se aproximar de Deus. Lembrando que Deus é santo, Deus não aceita pecado, toda essa questão. Então, Deus agora cria uma linha de equilíbrio, um padrão. Isso se chama padrão. Um padrão para quem quisesse se aproximar dele, estar pertinho dele, tá? E, seguido disso, Deus então escolhe alguns homens, e eu gosto muito dessa parte porque a Bíblia deixa claro que Deus escolheu homens comuns, homens normais, assim como eu e você, que não sabiam fazer, confeccionar, não eram engenheiros, não eram arquitetos, mas Deus escolheu eles, encheu-os com a sua sabedoria e deu-lhes capacidade para que eles criassem agora um tabernáculo, que era nada mais do que uma casa para Deus morar no meio do seu povo. Essa parte da nossa lição, ela se encontra lá em Êxodo, capítulo 19, até o capítulo 40, mais ou menos. Vai da metade de Êxodo praticamente até o final de Êxodo agora. Passaram-se 3 meses, mais ou menos, tá? Desde que o povo saiu do Egito até onde eles chegaram no Monte Sinai, que foi o local onde Deus chamou Moisés e lhe entregou os 10 mandamentos. O que eram esses 10 mandamentos? Eram princípios absolutos, eram normas, eram leis, eram regras que eram proibidas de se quebrar. Por que foi necessário Deus estipular essas regras para o povo? Lembre-se que o povo estava morando no Egito, o povo vivia como escravo e por 400 anos, mais ou menos, foi esse intervalo onde eles moraram dentro do Egito. Eles morando dentro do Egito, eles tinham contato com outros deuses, eles tinham contato com outros costumes, eles tinham contato com outro tipo de cultura, tanto religiosa quanto outras áreas da sua vida, costumes sobre casamento, sobre éticas de se vestir, sobre costumes no falar, no escrever, no falar,
no comer, era tudo muito diferente. É como se hoje, eu fico analisando isso, hoje nós, como professoras do Ministério Infantil ali, ensinando a palavra de Deus para as crianças dentro da igreja, e aí nas suas casas elas têm um outro tipo de vivência, um outro tipo de ensino, um outro tipo de costume. Acaba confundindo a mente da criança, porque a criança fica naquela questão, principalmente filhos de pais não cristãos. A criança fica naquela vivência, nossa, a prof ensina algo lá na igreja. Claro, a criança que já tem essa capacidade de raciocínio, sabe? De comparação. Então, a prof ensina algo lá na igreja, o pastor ministra algo lá na igreja, e aí na minha casa é totalmente diferente. A prof fala sobre o linguajar, sobre não falar palavrão, sobre coisas que me aproximam de Deus, e dentro da minha casa o meu pai bebe, meu pai fala palavrão, a minha mãe briga, minha mãe discute, sabe? Então acaba confundindo a mente da criança. E aí, aqui com o povo de Israel era a mesma coisa. O povo vivia lá no Egito e eles tinham outro tipo de costumes no qual eles já estavam acostumados. Então, claro que a Bíblia não fala isso, mas eu gosto de analisar assim cada detalhe e raciocinar. Algo que eu posso raciocinar é que nesses 400 anos o povo se misturou com esses costumes, o povo teve acesso a esse tipo de cultura, e é aquele ditado que todo mundo fala, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Ou seja, a vivência do povo ali no meio do Egito acabou fazendo que eles desenvolvessem certos costumes. E tanto isso é verdade que o povo estava lá no deserto, já tinha sido tirado do Egito e o Egito não tinha saído de dentro deles ainda. Olha como é legal você raciocinar dessa forma. Eu gosto muito de trazer a palavra de Deus para você de uma forma tão clara, tão objetiva, e te fazer raciocinar a palavra de Deus, que quando você começa a pensar na palavra de Deus, quando você começa a meditar na palavra de Deus, horizontes se abrem na tua frente e você consegue vivenciar realmente a palavra de Deus da forma que ela é. Maravilhosa, um verdadeiro tesouro. E é isso que eu quero que você faça com as suas crianças, que você faça eles enxergarem a palavra de Deus como o verdadeiro tesouro que ela é. Mas, voltando aqui para o povo de Israel, você consegue entender como a vida deles devia estar, a mente deles devia estar? Então agora no deserto, 3 meses depois, 3 meses caminhando, 3 meses seguindo para uma terra que eles nem sabiam direito como seria, como era, que Deus era esse que tinha prometido. Tanto é que Moisés, quando Deus chama ele, você lembra? Ele fala, tá Deus, mas peraí, em nome de quem eu vou ir falar? É como se Moisés falasse assim, Senhor, eles nem te conhecem, como é que eu vou falar? Ah, o Deus lá da igreja tal me mandou falar contigo. Não tem como. Como que eu vou falar? E Deus fala o quê? Eu sou. Diga que o eu sou te enviou. Então, Deus é Deus. E agora ele estipula um padrão ético, um padrão moral. E para você ter contato com ele, você precisa seguir essa linha. Ponto. Esses 10 princípios, então, estão descritos ali em Êxodo. Pegue a Bíblia da sua criança, use uma linguagem facilitada com ela. Faça com que ela veja dentro da Bíblia dela, que não é da sua mente que você está criando, tá aqui dentro da Bíblia. Eu gosto de usar essa NTLH com as crianças, para que elas realmente entendam a essência do que a palavra de Deus quer dizer para ela. Então, mandamento número 1, olha que lindeza! Eu fiz ele nesse EVA marrom, justamente para representar a pedra que foi escrito, tá? Claro que aqui eu fiz cada um de forma particular, de forma individual. Vou deixar o link para você fazer esse recurso aqui na descrição, tá? Depois vai ali e baixa esses moldes para você. Então, mandamento 1, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Então, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Por que que esse é o primeiro mandamento? Eu gosto muito desse Deus criador, que não faz nada de forma aleatória. Deus deu o primeiro mandamento, que era amar Ele sobre todas as coisas, porque se você amar a Ele sobre todas as coisas, todos os outros 9 mandamentos vão ser muito fáceis de seguir. Porque se você ama a Deus, você não trai. Se você ama a Deus, você não rouba. Se você ama a Deus, você não maltrata o seu irmão. Se você ama a Deus, você não adultera. Você não entende? Como Deus faz as coisas propositais, amar a Deus sobre todas as coisas era o primeiro mandamento, justamente com esse foco. Fica muito fácil seguir todas as outras linhas quando você tem o seu coração centrado em Deus. Aí, não bastando o primeiro mandamento, eu fico pensando assim, ó, que Deus fala assim, bom, como eu sei que vão ter algumas pessoas que não vão me amar em primeiro lugar, vamos fazer o segundo, então, mandamento.
Segundo mandamento, não adorarás, não farás para ti imagem de escultura, ou seja, não adorarás a outros deuses. Simples assim. Por quê? Da onde que esse povo está vindo? Se você fez ali o recurso das 10 pragas da outra lição, você viu que cada praga batia, confrontava, principalmente com a religião lá do faraó dos egípcios. Batia com várias esculturas de deuses que esses povos faziam, que os egípcios faziam. Ou seja, o povo israelita também já tinha tido contato com esses outros deuses. Se não adoravam aos outros deuses, eles conheciam, tinham acesso a esses deuses. E agora, para essa terra que eles estão se encaminhando, a regra era clara: não fará para você imagem de escultura. O que é imagem de escultura? É tudo aquilo que a minha mão possa fazer. Então pode ser uma imagem de bronze, uma imagem de ouro, uma imagem de prata, uma imagem de gesso, algo que cai e quebra. Pode ser um talismã, uma pedrinha da sorte, pode ser um youtuber, pode ser um ídolo famoso, um jogador de futebol. É tudo. Outro Deus na minha vida é tudo aquilo que desbanque esse lugar aqui da minha vida. Tudo o que ocupar esse lugar aqui tá sendo um outro Deus na minha vida. Eu sempre digo para os meus filhos, inclusive, que eu ficar horas maratonando aqui Netflix a Netflix está sendo meu Deus. E aí o erro é da Netflix? Claro que não. O erro é meu, que não impus um limite de ter o meu contato com Deus diário, troquei isso aqui por aquilo ali. Ou seja, entende? Essa é a realidade. Explique para suas crianças. Use o modelo das suas crianças aí. O meu filho, por exemplo, gosta muito de assistir esses joguinhos, esses vídeos de gamer ali. Mas eu tenho que impor um limite nele para que realmente esses jogos não se tornem o seu Deus. Você pode fazer muitas coisas, você pode assistir muitas coisas, jogar muitas coisas, você pode e deve ter acesso a muitas outras coisas. Porém, sem tirar o lugar de Deus na sua vida. Tudo com limites, com equilíbrio. Seguindo para o terceiro mandamento, vem o não falar o nome de Deus em vão. Olha que lindeza. Não falar o nome de Deus em vão. É ter respeito com o nome de Deus. Significa que eu não posso usar o nome de Deus de qualquer forma ou sem necessidade. Eu tenho que entender que o nome de Deus é santo e merece reverência. Eu não posso ficar numa rodinha de amigos, por exemplo, e blasfemando de Deus, rindo de Deus, fazendo piadinhas que deixam o nome de Deus, sabe, de forma qualquer. Não posso fazer isso. Se eu tô numa rodinha de amigos, os meus amigos não são cristãos e começam a debochar dos cristãos, a debochar da Bíblia, a debochar de Deus. Eu já vi muito isso, tá? Fingir que estão falando em línguas estranhas, arremedando os cristãos. Eu preciso sair dessa rodinha. Eu não posso colaborar com isso. Eu posso dar minha opinião, mas geralmente as crianças, dependendo da idade, elas não têm essa posição de impor a sua opinião. Então, um conselho para dar a essas crianças é que elas se retirem, que elas não convivam com esses amigos que têm esse tipo de ação, sabe? Quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Sábado significa, em hebraico, Shabá, que significa descanso, cessação, algo interrupto. Era um intervalo que eles teriam que fazer dos seus trabalhos. Eles deveriam santificar esse dia. Santo, algo puro, algo separado. Eles deviam tirar esse dia para santificar a Deus. Deus deu de presente aos homens um dia para descansar. Então, teoricamente, nós, seres humanos, trabalhamos 6 dias, temos 7 dias na semana. Trabalhamos 6 dias e um dia da semana nós devemos descansar e separar ou dedicar a Deus esse dia. Aquele momento onde nós vamos separar para estudar a palavra de Deus, para adorar a Deus, enfim, para agir de forma que demonstre realmente que nós estamos dedicando aquele dia para Deus. Então pode ser, vou na igreja nesse dia, vou viver para Deus, vou fazer algo diferente que eu não faço nos meus outros dias. Uma questão bem legal aqui, que eu gosto de frisar bastante também, é que
todos os dias são santos. Todos os dias, nós que somos cristãos, nós devemos viver de forma que louve a Deus. Senão não teria sentido a gente viver 6 dias da semana de qualquer forma aleatória, viver sem rumo, sem sentido, sem orar, sem ler a Bíblia, sem adorar a Deus, e um dia da semana eu dedicar a Deus e fingir ser hipócrita que os outros 6 dias da semana para mim foram comuns, e só ser cristã ou só viver para Deus nesse um dia. Entende como não faz sentido? Eu preciso viver os 7 dias da minha semana de forma que adore a Deus. Eu devo ter um relacionamento com Deus nesses 7 dias. Não é um dia da semana que eu preciso dedicar para Deus. Eu dedico todos os meus dias para Deus. Todas as minhas manhãs eu oro, dedico a Deus. Todas as minhas noites eu oro, agradeço a Deus. Ou seja, consigo identificar que esse dia aqui que Deus separou para o povo, era para o povo não se perder nas suas coisas, nas suas futilidades, nos seus trabalhos e acabar esquecendo de adorar a Deus. Sabe? Esse um dia que Deus estipulou para o povo adorar Ele, para santificar e não fazer nada mais a não ser viver para Ele, diz respeito a depender de Deus. Diz respeito a eu deixar os meus afazeres e viver para Deus. Olha que lindo isso. Deus queria que o povo entendesse que, estando onde eles estivessem, ou no deserto, ou na terra que eles ganhariam, eles precisavam entender que eles tinham que depender de Deus, que indiferente das suas forças manuais, do seu trabalho, eles precisavam acreditar que era de Deus que vinha o seu sustento, era Deus que mandava o alimento, era Deus que fazia a terra ser próspera, entende? Deus estipulou um dia, Deus estipulou uma ordem para eles, porque Deus queria a dependência deles. Você precisa trabalhar, você precisa fazer suas coisas, você precisa cuidar da sua casa, da sua família, dos seus projetos, da faculdade, da academia, você precisa. Você tá na terra, você tem que viver como um ser humano que vive na terra, mas você precisa lembrar de separar um dia para viver para Deus, ou separar momentos do seu dia para você estar com Deus. Agora eu quero que você perceba um detalhe. Eu não escrevi aqui santificar o sábado, porque dentro do Pentateuco, dentro dos 5 livros que nós vamos estudar, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, dentro do Pentateuco tem várias leis que eram leis cerimoniais, ou seja, eram leis específicas para aquele povo, para eles viverem de tal forma a se aproximarem de Deus. Então, eles tinham que fazer holocausto, eles tinham leis ali para fazer a expiação do seu pecado, você tá lembrado? Então, todas essas observâncias, festa religiosa, matar lá o bode em favor de não sei o que, passar sangue, eram leis cerimoniais. A lei de santificar, que é o 4º mandamento, a lei de santificar o sábado, é também uma lei cerimonial que foi específica para eles. Deus determinou para eles que eles separassem esse dia. Agora, depois que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, esse sacrifício que Jesus fez por nós foi o suficiente para nos limpar do nosso pecado. Então, hoje nós não fazemos mais sacrifícios de cordeiros, nós não fazemos mais holocaustos, não fazemos mais todo aquele ritual de expiação dos nossos pecados. Por quê? Porque essas leis eram leis cerimoniais que precisavam ser observadas. A lei do sábado também era uma lei cerimonial. Por isso que nós hoje não especificamos o sábado para separar para Deus. Tem uma denominação que separa o seu sábado e que ainda vive com alguns costumes separados que estão aqui dentro do Pentateuco, tá? Que estão dentro aqui dos 10 mandamentos também. É certo ou errado? Eu não vou entrar em papel de julgador aqui, porque não sou juíza, não exerci essa faculdade ainda. Então, não vou ficar aqui para julgar ninguém. Só vou especificar porque eu quero que você entenda que leis cerimoniais foram específicas para aquele povo lá. E depois que Jesus veio e fez esse sacrifício por nós, muitas leis dessas cerimoniais de expiação de pecado nós não fazemos mais. Agora, o que é princípio, você entende, você tem a sua sabedoria humana para entender que continuam valendo. Como, por exemplo, deixa eu pegar aqui, o não roubar. Se eu te falar hoje, essa lei não vale mais, você acredita em mim ou não? Não, porque a lei ainda diz que nós não podemos roubar.
Se eu te falar, por exemplo, que essa lei aqui, deixa eu pegar aqui, essa lei aqui de amar a Deus, que era uma lei pro povo, não vale mais, você vai acreditar em mim ou não? Não, porque você entende, tanto racionalmente quanto espiritualmente, que amar a Deus sobre todas as coisas faz bem pra você. Então, o santificar aqui, você consegue entender que era uma lei cerimonial, santificar o meu sábado, ou santificar o meu domingo, ou santificar a minha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O foco aqui era santificar, e não necessariamente o dia. Deus estipulou para eles, porque pensa só, Deus estava dando ordens pro povo. Deus estava colocando tudo na mesa, esclarecendo pro povo. Deus queria que o povo entendesse e não tivesse aquele mimimi. Mas eu não sabia que era para adorar hoje. Mas eu achei que era só de 15 em 15 dias. Não, é todo sábado e ponto final. Basicamente. Entendeu? É sobre isso, gente. Então, se você separa o seu sábado, maravilha. Se você separa o domingo, maravilha. Se você separa todos os dias para Deus, melhor ainda. Viva todos os dias pro seu Deus. Não se prive em fechar só um dia e esquecer todos os outros mandamentos, entende? Eu vejo muito que às vezes o povo foca só no meu sábado, porque tem um vídeo, eu vou deixar aqui um vídeo que eu falo especificamente sobre os 10 mandamentos. Inclusive, eu uso esse recurso aqui também, tá? Então, depois vai dar uma olhada ali, você vai se aprofundar bastante nesse assunto dos 10 mandamentos. É bem interessante. E aí, nossa, gente, caíram de pau em cima de mim, porque eu não escrevi santificar o sábado. Mas agora eu acho que eu esclareci pra você, né? Que era uma lei cerimonial. Quinto mandamento, honrar pai e mãe. Os nossos pais são um presente de Deus para as nossas vidas. E para não ficar supérflua essa frase, traga para a realidade da sua criança. Porque eu lembro que quando eu era criança, olha só um desabafo da Paty aqui para você. Eu lembro que quando eu era criança e eu ouvia isso das profs, enfim, dentro da igreja, eu lembro que eu pensava assim, cara, como que Deus me deu esse pai de presente? Eu me questionava muito com Deus, porque o meu pai, ele era drogado, ele foi presidiário, essa questão bem delicada que as crianças vivem hoje também. E assim como eu, muitas crianças são filhas de pais não cristãos. E é aquela coisa que eu falei no início do vídeo, às vezes a gente fala uma coisa dentro da igreja, uma coisa dentro da escolinha, do culto das crianças, e aí em casa elas vivem outra. Por isso que você tem que adaptar aqui para a realidade da sua criança. E eu lembro que quando eu ouvia isso, meu pai é o presente, honra teu pai e tua mãe, eu ficava perdida, literalmente, porque eu pensava, como que eu vou honrar o meu pai que é drogado, meu pai que é bêbado, meu pai que me manda ir no bar comprar coisa para ele, sabe? E aí eu vou lá no bar, no meio de um monte de homens, os homens mexem comigo, assim, numa criança, entende? Eu ficava perdida nessa questão, e eu não entendia. Então, explique para sua criança num linguajar que eles realmente entendam, que eles realmente tenham essa necessidade. Hoje, principalmente, com o número de divórcios crescendo, as crianças estão cada vez mais crescendo em lares com pais separados. E aí sempre tem aquela questão, eu prefiro a minha mãe, ou eu prefiro meu pai, ou eu obedeço a minha mãe, ou eu obedeço meu pai, porque geralmente, né, se separam, cada um tem a sua mentalidade, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua rotina, cada um tem as suas crenças, e aí o filho fica ali naquela divisão. Mas Deus manda que nós honremos os nossos pais, e esse mandamento é o único mandamento da Bíblia que tem promessa. E eu deixei ele para você, leia Efésios 6, do 1 ao 3, que fala bastante sobre essa questão de honrar pais, fala a questão do comportamento dos filhos. Leia, mostre para sua criança na Bíblia que esse mandamento, ele te acrescenta dias de vida. E se você não entende o que é honrar pai e mãe, vá na mente da criança e explique para ela detalhadamente. Pode ser que a sua criança, assim como eu, não entenda esse mandamento. Como que eu vou obedecer? Ou como que eu vou honrar esse pai que me faz isso? Ou como que eu vou obedecer um pai que abusa de mim? Como que eu vou honrar um pai que me bate? Como que eu vou honrar um pai que não ama a Deus? Eu tô citando pai aqui, mas pode ser mãe, pode ser vô, pode ser vó, entende? Como que eu vou honrar? E aí a criança, muitas vezes, por não entender isso, atribui a culpa a quem? A Deus. Por isso que você precisa ter total domínio da palavra de Deus para você ensinar suas crianças. Você precisa ter um relacionamento com Deus para você ensinar suas crianças. Então, vamos lá, gente, vamos lá.
buscar crescer em graça e em conhecimento. Deus vai te dar capacitação para você falar isso para suas crianças, tá? Honrar é respeitar, honrar é cuidar, honrar é obedecer. E aí você pode ter aquela criança que vai surgir com a dúvida, tá, mas e se meu pai mandar eu fazer algo que é errado? Tudo o que contradiga a palavra de Deus, você não deve fazer. Então, se o seu pai, por exemplo, que não é cristão, manda você, bebe comigo, ou fuma comigo, ou, né, assim, indo nas piores hipóteses, ou te incita a fazer algo errado, diga para sua criança, né? Você não deve fazer. Você deve honrar o papai, você deve honrar a mamãe sempre. Mas se for algo que contradiga a palavra de Deus é a métrica. A palavra de Deus é a balança. A palavra de Deus é o equilíbrio do que você deve fazer ou não. Entendeu? Isso diz respeito para nossa vida cristã em todas as áreas. Tudo que eu for fazer que contradiga a palavra de Deus, eu não posso fazer. Mas essa questão do honrar pai e mãe é uma questão bem delicada, tá? Para as nossas crianças hoje. Então, foque nesse mandamento aqui, explique para eles bem certinho. Se for preciso, trabalhe um pouquinho mais esse mandamento. Dê um pouquinho mais de ênfase nesse mandamento. Olha que bacana. Agora aqui, ó, uma ideia bem legal que quem sabe você queira adaptar aqui dentro da tarefa, tá? Já tem aqui tarefa, já tem tudo pra você fazer, mas se você quiser adaptar, você pode pedir para suas crianças, se você acha isso necessário, tá? Você pode pedir para sua criança trazer pra aula, peça na lição 4, né? Pra criança trazer nessa aula uma foto da mãe, do pai, ou se a criança não mora com os pais, mora com a avó, mora com o vô, mora com o tio, peça pra criança trazer a foto do pai, da mãe, da avó, do tio, enfim, para você fazer um trabalho específico aqui, para você fazer, sei lá, um cartaz, um cartão, algo da criança, e aí escreva, por exemplo, coisas que são difíceis de honrar o papai e a mamãe. A criança vai se abrir ali para você, e dentro dessa carta, dentro desse cartão, você pode descobrir coisas que a criança, quem sabe, queira contar para alguém e nunca contou. Olha que interessante, tá? Então, faça isso. Coisas que é difícil eu perdoar na mamãe, ou coisas que eu não consigo honrar o papai, sabe? Se na minha infância eu tivesse tido uma professora que fizesse isso, eu teria escrito, como que eu vou honrar o meu pai se ele faz isso, entende? Abra essa oportunidade para suas crianças também. O ministrar a palavra de Deus para as crianças, o falar de Deus para as crianças é muito mais do que ir ali na frente das suas crianças e despejar a Bíblia nelas. Você precisa trabalhar com elas. Você precisa ministrar ao coração delas. Mandamento número 6. Não matarás. Esse mandamento é aquele que eu digo sobre ser normal, porque em qualquer lugar do mundo que você for, em qualquer comunidade que você viver, em qualquer país que você estiver, aonde você estiver trabalhando, fazendo, vivendo, com a idade que você tiver, você sabe que matar é errado, matar é crime, se você matar alguém, você vai preso, você vai ter a sua punição. Então, dentro aqui do não matar, é proibido você tirar a vida de alguém, gente. Proibido. Era a lei lá pro povo de Deus, pro povo israelita e continua sendo para nós hoje também. Dentro desse mandamento do não matar se encaixa também o aborto, gente. Porque não matar não matar, Deus não estipulou aqui, não matar acima de tal idade. Não matar é não matar. Deus criou cada pessoa única, cada pessoa especial, cada pessoa com o seu jeito, cada pessoa com o seu propósito, cada pessoa de forma amada, especial. Inclusive os bebês que ainda estão na barriguinha da mamãe. Então, se a criança questionar ou se alguém te perguntar sobre o aborto, sim, tá? Aborto se encaixa aqui dentro, ó, do não matar. Você tá matando uma criança. Pense nisso. 7º mandamento, não trair. Olha que lindinha! Não trair. Não adulterar, tá? Não trair na linguagem da criança para a criança entender. Deus criou o casamento para ser algo lindo, para ser algo maravilhoso. Dentro do casamento nascem os filhos, nasce uma família e Deus ama famílias. Deus projetou o casamento para ser por toda a vida. Quando você casa, você faz promessas, né? Prometo ser fiel até que a morte nos separe. Infelizmente,
Algumas coisas acontecem durante a nossa vida que nós não cumprimos esse mandamento de seguir o casamento até o final. Não vou entrar nessa ênfase aqui porque, em tese, essa ministração é para crianças. Então, se a criança questionar isso, né? Ah, mas o papai e a mamãe separaram. Ah, mas eu conheço fulano que separou. Traga o foco pro plano de Deus. Deus criou. Deus projetou o casamento para ser por toda a vida. E dentro desse projeto do casamento, o trair é uma ação que traz infelicidade para dentro do casamento. E aí, Deus que criou, que estipulou o casamento, que criou esse projeto familiar tão lindo, ele se torna frustrante por ações do homem. Tá, mas e aí se o papai e a mamãe separaram, tal? Conversa ali com essa criança que os adultos fazem muitas coisas erradas. Então, se o papai e a mamãe separaram, quando você crescer, você vai entender os motivos, você vai entender o papai, você vai entender a mamãe. Jamais fale pra criança, ai, seu pai e sua mãe separaram, eles fizeram errado, eles vão pro inferno. Não! A criança já tem muita coisa na mente dela pra você ficar colocando mais pressão na mente dela ainda. Não faça isso. Foque no mandamento, tá? Então, se o papai e a mamãe erraram, quando você crescer, você vai conversar com eles, você vai ter outra mentalidade, você vai entender muitas coisas que hoje você ainda não consegue entender. Mas você precisa lembrar que Deus projetou algo lindo pra você, uma família linda pra você. Deus tem um casamento maravilhoso pra você, um casamento lindo, abençoado. E você começa a escolher viver esse plano de Deus na sua vida, esse casamento lindo, essa família linda, desde lá da sua infância. Quando você ora, a criança pode orar pedindo pra Deus uma família abençoada, a criança pode orar pedindo pra Deus um marido abençoado. Eu ensino a minha filha e meu filho orarem pedindo pra Deus uma esposa abençoada, um marido abençoado. Por quê? Porque Deus criou a família. Deus tem algo lindo para a família. Mandamento 8. Não roubar. Não furtar. Furtar é tirar dos outros algo que não te pertence. É eu pegar para mim algo que não é meu, tá? Mandamento 9. Olha que lindo. Mandamento 9. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. A Bíblia diz lá em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Quando eu digo falso testemunho contra alguém, eu tô mentindo sobre alguém. Eu tô fazendo fofoca da vida de alguém. Provérbios vai falar sobre os fofoqueiros, sobre os linguarudos, sobre aquele que difama o próximo, sobre aquele que leva intriga, aquele que causa intriga entre irmãos. A Bíblia é cheia de versículos que falam sobre a nossa língua, tá? Tiago vai falar sobre o poder que a nossa língua tem. A nossa língua é o membro mais poderoso do nosso corpo, porque com ela nós podemos matar alguém ou trazer vida a alguém. Então, cuidado com o poder que a nossa língua tem. Se o diabo é o pai da mentira e eu uso a minha boca para falar mal dos outros, para mentir, para fofocar, para dizer falso testemunho, eu tô cedendo a minha boquinha linda, maravilhosa pro diabo usar, e isso é nojento demais. Traga esse lúdico pra criança entender, tá? E mandamento número 10. Olha que lindo. Não cobiçar. O que é cobiçar? É ter inveja. Olha meu recurso aqui, ó. Ele com invejinha ali do skate do outro menininho. Cobiçar é invejar. É eu querer algo do outro que eu não posso ter. Ah, mas a camiseta dela é tão linda, eu quero uma igual. Vou lá e compro uma igual. Nem sempre isso é cobiça. Ensine a diferença disso pra criança. Ah, ela tá comendo pirulito, eu quero comer um pirulito também. Vai lá e come o pirulito. Isso não é cobiça. Cobiçar é eu desejar ter aquilo que a outra pessoa tem a qualquer custo. Então, o fulano tem um skate, eu quero ter um skate também. Eu vou lá e roubo o skate do outro. Ou pego dinheiro escondido da carteira da mamãe pra eu ir lá comprar o meu tal skate. Ou, ainda pior, né, na vida mais de adolescente, quando as crianças vão crescendo ali, começam a fazer coisas mais erradas ainda pra conseguir dinheiro, pra comprar aquilo que o outro tem porque eu quero, porque eu sempre sonhei, porque a cobiça faz com que as pessoas façam exageros que não era necessário, sabe? Que elas cometam erros que não era necessário. Pô, eu preciso desse skate agora? Ah, nem é tão legal assim, eu nem vou usar. Mas não, às vezes aquilo entra na mente da pessoa, da criança, porque começa lá na infância, né?
E não porque eu quero aquele skate, porque eu vou matar, vou roubar, porque eu quero aquele skate. Isso é cobiça, gente. A cobiça gera dentro de nós um sentimento de que eu quero, posso e eu não vou parar enquanto eu não tiver aquilo. Depois de Deus ensinar os 10 mandamentos aqui, ó, para o seu povo, e ensinar para o povo os princípios que eles deveriam seguir para se aproximar de Deus, Deus escolhe então esses homens que eram normais, de carne e osso, como eu e você, para desenvolver esse projeto lindo do tabernáculo. Deus dá as medidas, diz o material, Deus faz um projeto arquitetônico maravilhoso para eles e dá sabedoria para que eles desenvolvam, tá? Eles fazem cortinas, utensílios, tudo como Deus mandou que eles fizessem, eles fizeram. Construíram esse tabernáculo. Vou deixar link aqui para você também do vídeo. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer o tabernáculo, falando sobre o tabernáculo, todas as explicações específicas do tabernáculo. Se você quiser focar nisso e ensinar, se suas crianças forem um pouco maiores e você quiser aprofundar esse assunto, é bem legal também. Então Deus cria essa forma de viver no meio do seu povo. O povo desenvolve isso. E aí, depois do tabernáculo pronto, Deus escolhe homens, Deus separa ali o sumo sacerdote, inclusive tem as leis para eles também, de como eles deveriam viver para se aproximar de Deus. Lembrando que o tabernáculo, ele era dividido, e dentro do Santo dos Santos, eu tô até aqui com a minha Arca da Aliança, ó, dentro do Santo dos Santos, continha essa Arca da Aliança que simbolizava a presença de Deus. Só que ali dentro do Santo dos Santos era somente o sumo sacerdote que entrava. Ele só podia entrar dentro do Santo dos Santos e se aproximar da presença de Deus uma vez no ano. Era uma vez por ano que ele entrava no lugar santíssimo para ser o intermediador de Deus e do seu povo. E mais tarde, Jesus vem, morre na cruz do Calvário. Aquelas leis cerimoniais que eu falei antes foram quebradas. E, inclusive, essa lei aqui do sumo sacerdote entrar lá no Santo dos Santos, ser o nosso intercessor na presença de Deus. Essa cortina que separava o Santo dos Santos do restante do tabernáculo, inclusive do povo, ela é rasgada. E agora eu e você somos livres para ter acesso à presença gloriosa de Deus. E nós não dependemos de uma arca da aliança mais para se aproximar de Deus, pedir perdão dos nossos pecados. Nós podemos fazer isso todos os dias, não só no sábado. Nós podemos fazer isso na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, dentro da nossa casa, no nosso quarto. Mateus vai falar: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que te vê em secreto. Deus nos ama, Deus nos escuta como seus filhos. Nós não precisamos mais de leis cerimoniais para nos aproximar de Deus. Quer dizer então que isso aqui tudo não é importante? Então para que eu vou ensinar minha criança? Isso tudo foi muito importante para ensinar o povo, para conduzir o povo. Lembra que eu falei? Para conduzir o povo que saiu do Egito. E Deus quis ensinar o povo como eles deveriam viver dali em diante. Depois que eles tiveram contato com Deus, qual era a forma que eles deviam viver. Você tem uma Bíblia, eu e você temos uma Bíblia repleta de ensinamentos que nós devemos seguir. Quando Jesus veio, ele resumiu todos esses mandamentos em 2. Ele tirou, ele anulou esses 10 mandamentos? Não. Ele disse que tudo isso que o povo tinha aprendido no Antigo Testamento se resumia a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, todos os outros 9 ali fica mais fácil. Eu não vou matar, não vou roubar, enfim. E quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu também não vou roubar o próximo porque eu vou tirar dele algo que não é meu. Eu vou fazer ele sofrer. Quando eu amo o próximo, eu não vou matar. Quando eu amo o próximo, eu não vou trair. Quando eu amo o próximo, eu não vou falar mal dele. Entende? Ensine para sua criança a Bíblia como ela realmente é. E melhor ainda,
Ensine ela a buscar a Deus por ela mesma. Aonde ela estiver, na casa dela, ela tem acesso livre. Jesus deu esse acesso livre a ela. Versículo maravilhoso para memorizar, mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Lucas 11:28. Como lista de ideias ali para você aplicar essa lição, eu deixei exatamente essa mesma forma aqui para você ir contando e mostrando o recurso para sua criança, e aí você vai desenvolvendo com ela o assunto. Ela vai falar, ela vai perguntar, ela vai colocar a situação dela, e isso é o mais bacana que existe quando você faz a criança participar da sua aula. Deixei ele para você alguns links também de vídeos que estão disponíveis aqui no YouTube para você entender mais profundamente sobre os mandamentos, sobre o tabernáculo. Deixei tudo ali para você especificadinho, você pode clicar ali e ir lá assistir os vídeos também. Para tarefa, olha que bacana, eu coloquei ali: Deus quer falar com você. Essa tarefa é para impressão, tá lá na apostila de impressão também. E aí é uma simulação de que Deus falou com Moisés em diversas situações, da mesma forma que Deus também quer falar com nós. E como que Deus fala com nós hoje em dia? Essa é a tarefa. Deus fala com nós através da Bíblia, através da oração, Deus fala ao nosso coração, Deus fala conosco através de pessoas, e essa atividade é maravilhosa. E finalizando a nossa lição, como sempre, com as 5 perguntinhas básicas ali de aplicação, para ver se a criança realmente entendeu e guardou no coração a sua ministração. Preciosa, finalizamos mais um e-book de planejamento, nosso livro de Êxodo. Esse vídeo foi grande, eu sei, mas é que eu quero falar muitas coisas para você, realmente para que você entenda a palavra de Deus, que você guarde a palavra de Deus e que você leve para suas crianças de forma excelente. A palavra de Deus, ela é cheia de tesouros que são muito mais do que histórias aleatórias, e elas precisam ser lidas, contextualizadas e aplicadas na vida da sua criança com objetivo. Um beijo no seu coração. Espero você na próxima segunda-feira. Nós iniciamos então o livro de Levítico. E eu vou te mostrar que Levítico não é tão chato assim quanto a gente imagina que ele seja. Fui!